Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 103, cujo título é Distração. Não, senhor doutor, isso não se faz. Perdoe-me, isso não se faz. Tinha razão Dona Plácida. Nenhum cavaleiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que a espera sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara voltar-me ao desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yayá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco e não era. Cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, quer dizer, com rumor, com agitação, espiando pela rótula aqui nós estamos falando daquela grade que cobre a janela, né? Espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida. Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias. Então lembre-se que ela foi doceira, né? Criou a filha dela sendo doceira. Então agora ela tem a oportunidade de usar os talentos para deixar a vida do Brás e da Virgília melhor, né? Flores doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma nova paixão. Você sabe que não posso gostar de outra mulher? Foi a minha resposta quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o aleive de Dona Plácida, que ficou triste, né? Dissipou o aleive de Dona Plácida. Aleive aqui é a calúnia, né? Por que a Dona Plácida ficou triste? E por que ela inventou essa calúnia? E por que a resposta de Virgília é preocupante? Eu aconselho, se essas respostas não estiverem presentes na tua mente, pausa o vídeo e tenta responder para você mesmo, né? Então vamos lá, se você pausou a resposta. Bom, a calúnia de Dona Plácida tem um bom propósito, que é colocar pimenta ali na relação. O ciúme sempre... Principalmente para um relacionamento que se baseia só em sentimento. Hoje em dia as pessoas pensam que é isso, né? Relacionamento é só sentimento. Para um relacionamento que se baseia só em sentimento, bom, nos ciúmes é muito bem-vindo, né? É preocupante a resposta da Virgília, ou como a coisa morreu ali. Ele falou, não, eu não... Sabe que eu não consigo te trair? Ah, tá bom. Que nós estamos a um passo da indiferença. E para duas pessoas que não assumiram um compromisso, indiferença significa que a coisa acaba, né? E aí, é claro, a Dona Plácida fica triste porque não funcionou e essa tibieza, né? Essa mornidão, digamos assim, está começando a chegar próximo demais desse relacionamento. Está bem, agora nós voltamos para o presente, né? Presente narrativo. Ele está lá, Virgília já foi embora. Está bem, disse-lhe eu depois de 1/4 de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém,
Mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Yaya, então sim é que há de ver o anjo que ela é. A morte do Lobo Neves, né? Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo esse gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Por quê? Bom, nesse contexto de tibieza, parece que ele não ficou tão empolgado assim com a ideia da morte do Lobo Neves, né? Continuando. E ainda as que recearem encarar a pupila de outros. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço, né? Lembre-se, assim como a Divina Comédia é dividido em tercetos, né? Divina Comédia inteira, 3 versinhos, 3, 3, 3, 3. Os Lusíadas é dividido, o livro é dividido em oitavas, né? Então são 8, 8, 8, 8. Isso quer dizer, toda vez que uma pessoa pergunta algo sério, algo que exige de você uma decisão, ou caráter, ou qualquer coisa assim, você vai falar sobre os grandes poetas, você faz qualquer coisa para desconversar, né? Lembre-se que Norma é uma ópera de Bellini, de 1831. Bom, eu atenho-me ao gesto indicado, é mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada. E por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinham nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado e menos ainda esquecido, né? E nós estamos aqui num campo extremamente perigoso que é mágoa, até que é bom para esse tipo de relacionamento, né? Um ciúmes, né? Porque nesse caso aí o ódio, o despeito, né? Dá um fogo a mais. Mas perceba, se por um lado a mágoa ficou, o ressentimento ficou, nada relacionado com fogo, né? Não, tá bom, tá, não tem problema, vamos deixar a situação, você se atrasou, não tem problema. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras. Ameaçava-me com a separação, enfim, louvava o marido. Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia enquanto eu, sentado com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. É claro que essa imagem aqui não é acidental, né? Uma mosca arrastava uma formiga, então a mosca fazia a formiga sofrer, arrastando a formiga, e a formiga mordia o pé da mosca, mas eles não se separavam, né? Pobre mosca, pobre formiga. Aqui eu gosto muito de um dos ais do Dalton Trevisan, que é assim, mais ou menos assim: por toda Curitiba, Joãos e Marias se crucificam na mesma cruz, né? Significando que está lá o esposo crucificando a esposa e a esposa crucificando o esposo, e os dois estão presos naquilo, e aquilo vai continuar, né? Pior, é mais pessimista que o Machado, porque aqui pelo menos é o amante, né? Mas você não diz nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho
Ia sair, agarrei-lhe pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou para sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos. É matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca, de há pouco, trepou no brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino, tão desafortunado. Como é que pode eu me interessar por essa mosquinha aqui, essa formiguinha? Se concluís daí que eu era um bárbaro, enganaste. Enganaste porque eu pedi um grampo a Virgília a fim de separar os dois insetos. Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga. E Deus viu que isso era bom, como se diz na Escritura. Bom, essa última frase pode ser um grande sarcasmo aqui, né? Criticando toda a criação, né? Então, olha. Você lembra, é claro, no Gênesis que Deus cria uma coisa e Deus viu que era bom. Daí no segundo dia Deus cria isso e Deus viu que era bom. E no terceiro dia Deus criou isso e Deus viu que era bom, né? Então há uma ironia, né? Talvez aqui um sarcasmo dizendo não é tão bom assim, não. Mas também há uma afirmação, olha, para o bem ou para o mal, é assim que a vida é. Essa é a criação, né? Você pode fechar os seus olhos e dizer que não é assim, mas essa é a criação. Nós poderíamos dar um passo além. Lembre-se, agora nós estamos dando esse passo, senão seria hiperinterpretação, ou até estaríamos em contradição com o livro. Mas esse passo além dizendo, ora, uma vez que eu sou uma formiga ou sou a mosca, e eu sei que se eu continuar arrastando a formiga, a mosca vai continuar, quer dizer, a formiga vai continuar a me machucar a pata, que tal se eu parasse de arrastar a formiga, né? E a formiga poderia pensar, que tal se eu largasse a mosca? E aí nós poderíamos voltar e pensar, bom, essa é a criação.